E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal FIClass. Hoje a gente vai falar sobre o que são fundos de investimento imobiliário. Vai ser uma aula básica, mais para vocês entenderem o conceito geral da coisa, por que eles existem, quais são os objetivos, para vocês terem o que conversar com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho e, por que não, ser mais uma oportunidade de investimento para vocês. Aqui é só um início mesmo no mundo de investimentos. Vamos lá. Então, aqui eu elaborei um roteirinho para a gente, para a nossa aula. A gente vai começar vendo o que é um FII, depois como funciona, tipos de FII e como investir, tá? Aqui, começando já pelos fundos de investimento imobiliário, eu trouxe uma definição do que é um fundo de investimento. Essa palavra é tão bonita que economistas, pessoal do mercado financeiro, pessoal do banco, usam para vender produtos, falar sobre ofertas de investimento, e parece tão difícil, mas eu garanto que não é. Aqui a definição para vocês é um grupo de pessoas que se unem com um objetivo de investimento em comum. Aqui no nosso caso, investimento imobiliário. Então, para simplificar e facilitar a análise, eu trouxe um desenho aqui bem legal, bem intuitivo. A gente tem a Maria e a Carol. Cada uma tem 500 mil reais. Só que elas querem fazer um investimento imobiliário. Então, elas querem comprar um imóvel, porque os membros da família dela falaram: não, o imóvel é um investimento super seguro e sempre dá certo aqui no Brasil. Então, cada uma tem 500 mil reais. Só que aqui na cidade de São Paulo, a gente sabe que os apartamentos são caros e elas só com 500 mil reais sozinhas não conseguem comprar um apartamento de alto padrão que elas acham importante, que é o investimento que vai dar maior retorno. Então, elas decidem juntar esse patrimônio e contratar um gestor. Aqui, o gestor é o fundo imobiliário, no caso. Todo fundo imobiliário tem um gestor. A pessoa aqui cuida de toda a papelada, todo investimento, toda a parte de analisar investimento, falar com pessoa para alugar o empreendimento, para enfim, toda essa parte burocrática e chata é a figura do gestor que vai resolver para Maria e para Carol. Elas juntaram seu dinheiro e contrataram esse gestor e falaram: gestor, por favor, resolva o nosso problema, ache um lugar bom, ache um lugar que vai dar dinheiro. E o gestor, como uma figura de especialista em investimento imobiliário, ele já conhece o lugar que vai dar dinheiro, com quem que ele tem que falar, quais papeladas ele tem que fazer, como que ele vai falar no cartório, quanto tempo ele vai demorar para as coisas acontecerem, ele já sabe de tudo isso. Então, depois de um mês passado, ele realiza o investimento. Ele compra um imóvel, um apartamento de alto padrão aqui em São Paulo, por R$ 1 milhão, com o dinheiro da Maria e da Carol. E como ele é um bom gestor, Maria e Carol estudaram bem o fundo imobiliário, o gestor, antes de investir. Um mês depois, esse gestor já arranjou um aluguel, arranjou uma família interessada por pagar R$ 10 mil no mês para morar naquele apartamento. Então, um ótimo trabalho que o gestor fez, em menos de um mês já alugou para a Maria e para a Carol o apartamento que elas compraram. E aí, no final do mês, esse aluguel vai para a Maria e para a Carol. Então, os R$ 10 mil que a família que está alugando o apartamento vai pagar ao gestor, esse gestor repassa a Maria e a Carol. Então, elas recebem R$ 10 mil. Mas como cada uma investiu metade, metade, 500 mil e 500 mil, então Maria vai receber 5 mil e Carol vai receber 5 mil, proporcional à sua participação no investimento. Então, aqui vocês podem ver que um fundo de investimento imobiliário é igualzinho um investimento imóvel real. Então, você vai lá, eu quero comprar essa casa e quero alugar. Em vez de você ter que cuidar de toda a burocracia, papelada, procurar alguém que alugue a casa, negociar o preço ano após ano, fazer reajustes, enfim, ter toda essa dor de cabeça, a Maria e a Carol foram mais inteligentes aqui, porque elas contrataram um gestor para fazer tudo isso. E o que o gestor ganha nessa história? Por que esse gestor, eles contrataram esse gestor? O gestor dentro de um fundo imobiliário, ele recebe, claro que ele recebe para fazer esse trabalho, mas ele recebe um percentual ínfimo do seu aluguel ali no dia a dia. Então, é algo vantajoso no sentido que você não vai ter que se preocupar com tanto aluguel, de achar alguém para alugar, os contratos, toda aquela papelada chata. Então, nesse sentido, o fundo imobiliário ganha uma vantagem em cima do imóvel, porque você não vai ter que se preocupar com tudo isso. Vai ter uma figura que já está cuidando desse investimento para você, sabe? Então, não precisa se preocupar e não fica tão pesado para você pagar esse gestor, porque você é uma partezinha do investimento, você não é o todo. Por exemplo, se você comprasse a casa sozinha, você teria que pagar o gestor sozinho. Aqui no caso, a Maria e Carol dividem esse gestor para ter um investimento maior e como ele tem uma qualidade superior, no final das contas, acaba sendo vantajoso para Maria e Carol investir através de um fundo imobiliário que não dá dor de cabeça e no final do dia, esse rendimento aluguel que elas recebem é isento de imposto de renda, elas não pagam
nenhum tipo de imposto de renda e cai direto na conta do banco. Então, se elas quiserem pegar esse aluguel e comprar mais cotas de fundos imobiliários, realizar mais investimento, isso vai criando uma bola de neve, porque todo mês elas vão aumentando o rendimento que elas vão recebendo no banco e vão investindo mais e mais e mais, até o momento que o investimento mensal dela é tão grande que elas podem até pensar em se aposentar se quiser. Isso aqui é a estrutura de um fundo de investimento imobiliário. Tá? Aqui agora, como que funciona na prática, então? Eu vou ter que contratar um gestor, eu vou ter que procurar um fulano expert. Como que funciona? Eu vou ter que encontrar um amigo com dinheiro para a gente fazer um fundo imobiliário? Não, não precisa nada disso, é muito mais simples. Aqui você é um investidor, você sozinho não conhece ninguém que investe em fundo imobiliário, não conhece nenhum gestor, não conhece nada, só quer investir em fundo imobiliário. Você transfere o seu dinheiro para uma corretora, é como se fosse um banco, só que a corretora é um banco do mundo de investimentos no sentido de ter acesso à bolsa de valores. Aqui, os fundos imobiliários, eles estão na bolsa de valores, assim como as ações. Então, por isso que você precisa de uma corretora. Aqui, uns nomes só conhecidos, mas como exemplo, para vocês entenderem o que é uma corretora. A XP Investimentos é uma corretora, o BTG Pactual é uma corretora, os grandes bancos, como o Bradesco, Santander e Itaú, têm as suas corretoras. Então, é para vocês entenderem que corretora não é uma pirâmide financeira ou alguma empresa meio esquema assim, sabe, que vai roubar seu dinheiro, desviar seu dinheiro. Não, não precisa se preocupar quanto a isso. Se for uma corretora grande, bem conhecida, isso não é problema nenhum. É tudo muito bem regulado aqui no Brasil. Esse tipo de coisa de roubar dinheiro não acontece, tá? E aí, como que você compra um fundo imobiliário? Então, você põe seu dinheiro na corretora e vai lá no sistema de bolsa de valores, no home broker, que fala, né? E aí você vai lá e compra uma cota de fundo imobiliário. Então, você tinha R$ 100 e você já queria começar a investir. Já dá, sabe? A partir de R$ 10 você já consegue comprar um fundo imobiliário. Aqui fica como dica e informação para vocês. Você já consegue comprar um fundo imobiliário e no final do mês você vai receber um rendimento. Bom, aqui você comprou R$ 100, uma cota de fundo imobiliário. E é um fundo imobiliário super top, dono de um shopping super legal aqui em São Paulo, lá na cidade de São Paulo, lá na Paulista. E no final do mês você recebe um dividendo. O dividendo aqui, vamos supor que vai ser R$ 1. Então você comprou R$ 100, uma cota de fundo imobiliário e vai receber no final do mês R$ 1. Nossa, Pedro, mas isso é vantajoso? Eu dei R$ 100, eu vou receber R$ 1 só no final do mês? Nossa, me parece muito pouco. Mas se todo mês, até o ano inteiro, sobre 12 meses, já são R$ 12. E sobre R$ 100 que você investiu, dá mais ou menos ali 12%. Então, já não parece algo legal, assim, tem um retorno de 12% ao ano, aqui a gente usa como alguns parâmetros de comparação a taxa de juros do Brasil, que está hoje por causa de 13%, quase 14%, é bem próximo à taxa de juros real. Mas por que eu investiria no fundo imobiliário se paga menos que a taxa de juros do Brasil? Por que o fundo imobiliário aqui, você tem que pensar que é uma renda perpétua nesse sentido. Então, se você pagou R$ 100 e o fundo imobiliário, a gente entende que aluguel são prazos grandes, 5 anos, 10 anos de aluguel pagando o mesmo valor e corrigido pela inflação, então são 12% meio que garantidos ad eterno, enquanto aquele contrato de aluguel durar. E quanto à taxa de juros, a gente sabe que ela varia tanto para cima quanto para baixo. Então é um investimento que é bem interessante nesse sentido. E qual que é a moral da história, então? Quanto mais cotas de fundo imobiliário você tiver, mais dividendo mensal você vai ter no final do mês. Então, se você te comprar duas cotas, você vai ganhar o dobro de dividendo. Então, aqui no nosso caso, vai ganhar R$ 2. Se você comprar 10 cotas, você vai ganhar R$ 10 no final do mês. Se você comprar 1.000 cotas, no final do mês você vai receber R$ 1.000 na sua conta, sabe? E sem precisar fazer nada, porque a figura do gestor está fazendo tudo. Então, você só precisa apertar um botão, que é o botão de comprar, e pronto, no final do mês se tudo der certo, você vai receber R$ 1.000. Se os contratos de aluguel continuarem vigentes, a gente sabe que contrato de aluguel é muito difícil romper, porque tem multa, tem muitas séries de fatores e as empresas realmente precisam daquelas localidades, como a gente vai ver aqui para frente um pouquinho no vídeo, que vai ter mais, eu vou mostrar sobre os setores e a importância deles. Então, aqui é muito difícil romper o contrato de aluguel. E aí, no final do mês, você vai receber a sua parte proporcional do aluguel. Então, essa é a moral da história. Quanto mais cota, maior o seu rendimento no final do mês. Bom, tá bom demais para ser verdade. Onde que fica a pegadinha nessa história? Bom, aqui tem dois pontos que precisa prestar atenção. Como é no sistema de bolsa de valores, tem a volatilidade do dia a dia. Então, a gente sabe que as ações são muito comuns
é o pessoal conhecer que as ações variam muito o valor, tem muita gente que perdeu muito dinheiro. E fundo imobiliário é parecido, mas não é assim. É muito mais seguro do que ações. Porque a ação, no final do dia, é uma empresa. É uma empresa. Qual que é o valor de uma empresa? É muito difícil mensurar. Fundo imobiliário já não é assim, porque o que tem atrás de fundo imobiliário? É um prédio em São Paulo. Ali você sabe que o valor ele está intrínseco a um imóvel. Então, o imóvel, como a gente conhece bem aqui no Brasil, é um bom investimento. No longo prazo, ele sempre tende a se valorizar. E por isso, não é igual às ações que de um dia para o outro pode cair 50%. Aqui os fundos imobiliários são muito mais tranquilos. E, bom, mas é um ponto que tem que se prestar atenção. Se você quiser, você comprou, por exemplo, hoje seu fundo imobiliário e quiser vender ele daqui 3 dias, o mercado pode ter mudado, entende? Se o seu fundo você comprou por R$ 100 e agora hoje na Bolsa de Valores você consegue comprar ele só por R$ 90, então, se você quiser vender, você vai ter que vender ele por R$ 90. Então, o que quer, isso que quer dizer? Você, no caso, perdeu R$ 10, mas perdeu porque você quis vender aquele fundo de investimento em 3 dias, sabe? E não deu tempo de receber dividendo, e não deu tempo da situação mudar, e você enfim, precisava daquele dinheiro. E você se sujeitou à volatilidade, ao preço que estava no mercado. E a mesma coisa acontece com os imóveis, tá? Não é porque está na Bolsa de Valores que acontece isso, não acontece com os imóveis. Por exemplo, se a economia piorar o cenário, daqui 2 anos pode ser que a minha casa vale menos do que ela vale hoje. Se o ambiente aqui, o meu entorno piorar, acontecer coisas ruins para a nossa economia, pode ser que vá lá menos. Então, a mesma coisa acontece com imóveis, só que não é tão escancarado no sentido de todo dia estar alguém falando o valor da sua casa na sua orelha. Então, hoje a sua casa vale 100, amanhã ela vale 10, amanhã ela vale 50, amanhã ela vale 200. Então, não é igual que a Bolsa de Valores faz, que todo momento tem um preço. O imóvel não é assim, sabe? Por isso que as pessoas têm a noção que a Bolsa de Valores é muito mais arriscada, mas no fim ela tem de refletir o preço das coisas no dia a dia. E onde está o segundo ponto? A má gestão. Então, lembra da figura do gestor que eu comentei com vocês? Aquele gestor, se não for bem escolhido, se você não estudar bem quem que é a pessoa ali por trás, ele pode realizar uma má gestão. Então, ele pode fechar um contrato de aluguel com preço abaixo do que ele conseguiria se fosse no mercado justo, sabe? Ele está ali com conflito de interesse com a empresa, ele conhece o dono da empresa, faz um preço menor para a empresa, ou ele escolhe um imóvel numa localização péssima que não vai trazer retorno para você. Esse ponto de má gestão tem inúmeros aspectos para serem abordados. Não se preocupe, aqui no canal eu vou trazer vídeos a respeito, não se preocupe que em futuro breve terá bastante vídeos a respeito. Bom, e quais tipos de investimento que eu posso fazer em fundo imobiliário? Aqui eu trouxe os principais setores. O primeiro de todos são lajes corporativas. Então, aqueles prédios na Faria Lima, na Paulista, na JK, que você vê aqueles prédios espelhados, tão bonitos. A maioria, já te contando aqui, eles estão dentro de fundos imobiliários. E quem são os donos dele? São pessoas físicas como eu e você, que tem 300, R$ 400 investidos e já é dono de um pedacinho daquele prédio. Então, um exemplo bem famoso aqui são o prédio do Safra na Paulista. Acho que todo mundo já deve ter visto. Ele está dentro de um fundo imobiliário, e quem são os donos? Pode ser você, pode ser eu que compro um pedacinho. E o que ele paga de aluguel no mês a mês vem para o seu bolso. Então, imagina você recebendo o aluguel do Safra. Que bacana, né? Então, é bem interessante esse lado dos fundos imobiliários. Aqui os galpões logísticos também, então, aqueles galpõezinhos, quando você vai pelas rodovias aqui em São Paulo, para o interior de São Paulo, ou interior de outros estados, você vê aqueles galpões, centros de distribuições também estão dentro de fundos imobiliários. Aqui um outro exemplo, Americanas, aqui que vocês devem ter visto nos últimos tempos notícias sobre, ela está dentro de vários fundos imobiliários e ela usa esses centros logísticos para ajudar nas distribuições de mercadoria. O Mercado Livre, por exemplo, é outra, a Amazon. Então imagina você receber aluguel dessas gigantes empresas que qual é a chance delas não pagarem? É ínfima, sabe? E elas têm um contrato de aluguel de 10 anos. Então, está garantido que 10 anos o Mercado Livre vai pagar aluguel mensalmente para você, se você tiver a conta de fundo imobiliário. Aqui você já consegue entender um pouquinho dos riscos do fundo imobiliário. Não parece que é muito arriscado, certo? E outro exemplo são shoppings, então shoppings importantes aqui na cidade de São Paulo. Por exemplo, o Shopping Cidade de São Paulo, né, que fica na Paulista, é um shopping que está dentro de um fundo imobiliário. Aqui a gente tem terras agrícolas, tem fundos imobiliários que compram fazendas no interior do Brasil e arrendam essas fazendas e você recebe o aluguel que é o arrendamento para plantar soja, para plantar cana,
para plantar milho, imagina você receber um pouquinho do aluguel dessa fazenda. Então, bastante interessante, você consegue diversificar bastante seus investimentos assim. E aqui tem outros dois tipos de fundos que não são em tijolo, imóvel, então por trás não tem um imóvel, uma construção. Aqui são fundos de fundos. O que são fundos de fundos? São gestores que têm um fundo imobiliário que compra outros fundos imobiliários. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele é um especialista em investimentos em fundo imobiliário, ele escolhe os melhores fundos imobiliários do mercado naquele momento, que estão pagando mais, que vão trazer maior retorno, que tem a melhor localização, que tem a melhor gestão. Então é como se você terceirizasse a sua escolha por fundos imobiliários para esse fundo de fundo. São chamados POFs. Né? E aqui um último caso que eu trouxe são os CRIs, são os famosos fundos de papel, são fundos de dívida. Então você, aqui como investidor, empresta o seu dinheiro para alguma empresa que quer construir, seja uma casa, seja uma loja, seja um shopping, seja um galpão. Então aqui no caso, um exemplo, só para vocês entenderem, se o Carrefour quiser construir um novo mercado, ele vai para um fundo imobiliário e pede dinheiro emprestado e são os fundos de papel que emprestam dinheiro para o Carrefour construir um novo mercado. E o que o investidor recebe se não é o aluguel? Recebe a dívida, é como se você fosse num banco contrair um empréstimo. O Carrefour contrai um empréstimo com o fundo imobiliário e vai pagar mês a mês. Então, qual é o risco aqui? É você receber ou não o dinheiro do Carrefour. E qual é a chance do Carrefour não pagar? É muito pequena, certo? Então, para que vocês realmente, de novo, entendam um risco aqui para o fundo imobiliário, tá? Mas tem outros setores também. Tem setores como hotéis, agências bancárias, hospitais, escolas e comércios de ruas dentro de um fundo imobiliário. Então, é bastante interessante, você pode diversificar seu investimento. Se você acha que os shoppings vão dar muito dinheiro agora, porque seja porque aumentou o auxílio emergencial, seja porque as pessoas vão receber mais dinheiro, seja por N motivos, então você pode comprar só shopping, sabe? Só um fundo imobiliário que tem shopping. Se você acha que as terras agrícolas vão bombar esse ano, porque a nossa, a, a nossa parte agrícola vai super bem aqui no Brasil, no mundo afora, então a agroexportação vai bombar. Você pode comprar um fundo imobiliário que só tem terras agrícolas. Então, isso aqui, você pode fazer um mix e de quantos fundos imobiliários você quiser ter, você pode ter. Aqui, só trazendo uma informação interessante, tem mais de 400 fundos imobiliários listados. Então, oportunidade, maneira de investimento, objetivo, localização, tem um mix surreal de coisas que você pode investir. É bem interessante esse mundo de fundos imobiliários. Bom, o vídeo no mais é isso, foi uma explicação bem breve, bem por cima do que era o mundo de fundo imobiliário, como funciona o fundo imobiliário, qual é o objetivo deles existirem, como você pode comprar um fundo imobiliário, não é tão difícil quanto parece, é bem prático. Posso trazer um vídeo no canal aqui trazendo o passo a passo mesmo dentro de uma corretora de investimentos, como que eu transfiro dinheiro, como que dentro da corretora eu compro um fundo e aí como que eu sei que o fundo está lá dia a dia e não vai sumir, o pessoal da corretora não vai sumir com o meu dinheiro. Posso trazer esse vídeo aqui no canal e te garanto que não vão sumir com o seu dinheiro. Posso também trazer vídeos aqui no canal mostrando os setores de fundos imobiliários, todos os setores se vocês quiserem. É muito interessante, tem muita coisa para explorar. O que eu espero que vocês fiquem do vídeo é que fundos imobiliários são uma oportunidade de investimento bem legal para quem não quer ter dor de cabeça, burocracia, papelada, renegociar com inquilino, comprar imóvel. Então, se você quiser ter um investimento em imóvel e não quer ter essa parte de dor de cabeça, te recomendo o fundo imobiliário. Dê uma olhada, estude a fundo antes de investir, que tenho certeza que você vai se sentir satisfeito com esse tipo de investimento. E outro ponto é que realmente não é difícil comprar fundo imobiliário e ter um fundo imobiliário. Tá? Não se preocupem com isso. Não tem imposto, você tem que ficar cobrando imposto, essa história toda de burocracia, não se preocupem, tá? Que fundo imobiliário é bem mais tranquilo. Claro que tem os rendimentos são isentos, mas quando você for vender ali alguma coisinha mais técnica tem imposto. E aí eu vou trazer vídeos também no canal, mas aqui era um overview geral, tá? Só para apresentar para vocês mesmo. Lembre-se que aqui nunca é uma recomendação de investimento, assim, uma aula, mas na ideia de uma aula para apresentar para vocês o que é, o que existe nesse mundo de investimento, onde que vocês podem procurar as informações e, enfim, esse mundo como um todo. Eu peço só que compartilhem o vídeo com pessoas que possam estar interessadas em aprender mais sobre fundos imobiliários e investimentos. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que vocês querem aprender ou que não entenderam desse vídeo, comentem aqui no comentário que eu vou responder vocês, ou eu faço um vídeo se eu julgar que é muito interessante, tem muita coisa para falar,
já dando um breve spoiler, fundo imobiliário é um mundo gigantesco, tem muita coisa para falar o tempo inteiro. Agradeço muito a participação de vocês até aqui, vocês dedicarem um momento de vocês. Forte abraço e até mais, pessoal.